somos fruto dessa palavra. Não foi a única vez. Muitas vezes o apóstolo Estevão profetizava. Não, deixa aí. O apóstolo Estevão profetizava muitas vezes, né? Em conferências apostólicas também que a gente participou. Deus está levantando aqui apóstolos, né? E apóstolo não é cargo de igreja, não. Porque tem gente que confunde as coisas, acha, é tudo igual. Pastor, bispo, apóstolo, tudo igual. Não, tudo igual é um caminhão cheio de melancia, né? Então, porque se a Bíblia discrimina, isso chama-se hierarquia espiritual. Porque lá no livro de... Por que eu estou falando isso aí? Lá no livro de Hebreus, né? Porque tem ministério que não reconhece, né? Acha que só tem pastor, né? Lá no livro de Hebreus fala que Jesus Cristo, Hebreus 3. Olha só, muita gente não conhece Bíblia, né? O cara está há 10 mil anos na igreja e não sabe isso. Aqui, ó. Hebreus capítulo 3, no versículo 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, consideraram o quê? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa vocação, quem? Jesus. Por quê? Porque ele foi enviado, né? Então, não é cargo. Jesus não veio dar cargo. Cargo eu tenho na minha empresa, no meu trabalho. Também tem que falar, qual é o seu cargo na igreja? Não, tenho cargo na igreja, tenho cargo no meu trabalho. Lá no livro de Efésios, Jesus ele deu dons aos homens, né? Ele foi lá, arrancou a chave do inferno e da morte e ele deu dons aos homens. Então, por que eu estou falando isso aí? Porque nós somos fruto de palavras proféticas. Esse ministério é fruto, né? Isso aqui não nasceu. Inventou na minha cabeça, vou fazer. Sinceramente, eu também nunca imaginei abrir ministério, sabe? O meu sonho era ficar lá, entendeu? Era ser bispo lá. Só que Deus tinha outro plano. Eu sempre quis ser bispo lá. Só que Deus falou assim, não, você não vai ser bispo lá, você vai fazer outra coisa. E aí, o Senhor preparou todas as coisas. E cá estamos, né? E quem andar com a gente, e quem perseverar em andar com a gente, vai crescer junto também. Vai ser bênção, em nome de Jesus, né? Então, você aí que é empresário nos assiste, né? E quiser ofertar o valor do depósito, nós alugarmos o salão é R$6.000 e 2 por mês. Então, para a gente poder aí reinaugurar o nosso salão em nome de Jesus, nós precisamos que você contribua em nome de Jesus, amém? Lá no livro de Marcos, no capítulo 1, a palavra do Senhor, vamos lá, sem mais delongas, né? Por que a gente mostrou a caixa aqui? Porque nós somos transparentes. O que a gente faz, a gente mostra para as pessoas, entendeu? Aonde que vai o dízimo oferta. Não vai para o meu bolso, entendeu? Porque eu tenho trabalho, minha esposa trabalha, entendeu? Para abençoar a obra de Deus. É para ganhar. Isso aqui é para a gente ganhar umas lá na rua. Porque a outra vez, a primeira evangelismo que nós fizemos lá, você estava, né, pastora? Você viu que foi de gente lá, né? A gente estava lá aqui na praça. E a irmã Natália trouxe a caixa de som dela, tipo, parecido com essa aqui. E um monte de gente ali ouvindo o som. E veio um rapaz lá de baixo lá. O rapaz falou assim, eu ouvi vocês pregando, eu vim aqui. O rapaz subiu chorando. Ele subiu chorando, ele veio pedir oração para mim, entregou a vida dele para Jesus. Ele falou assim, ore por mim, pastor. Eu orei por ele, né? Isso não tem preço que pague. Não tem preço que pague você ganhar uma alma. Porque se nós não tivéssemos naquele dia, ele não ia aceitar Jesus. Vai saber se esse moço está vivo ou está morto. A gente não sabe. Mas a vida dele está na mão do Senhor. Entendeu? A Bíblia fala, sabe o que ganha almas. E a gente vai sair para ganhar almas em nome de Jesus. Esse é o objetivo. Então, o seu galardão vai aumentar cada vez mais quando você faz a obra de Deus. Amém? Lá em Lucas não. Marcos, no capítulo 1, diz assim. Lá no versículo 21. Glória a Deus. Sabe como é? Você sabe como é que eu aceitei Jesus? Eu nunca falei isso, né? Eu estava na rua e me entregaram um folheto. Folhetinho da Renascer. Eu estava na rua, doido que nem besta. Desesperado, maluco, né? Neurótico, doido, queria se matar também. Né? Um belo dia chegou eu estava com um amigo meu, ele, vamos lá, vamos ver as meninas naquela igreja lá. Eu falei, vamos. Aí nós fomos lá de cá, ele estava com o carro dele, nós estávamos de bermuda, nós chegamos lá, não pode entrar não, meu, olha, nós estamos todos aqui de bermuda, de volta outro dia. Aí vamos voltar lá, vamos. Aí nós voltamos na outra semana, era uma quinta-feira.
Aí nós chegamos, entramos lá, nós estamos na última cadeira. E aí tinha um pastor pregando lá, né? Aí ele fez um chamamento para nós viemos para frente, né? Aí o pastor veio orar por nós. Depois a mão na minha cabeça, eu caí arrebatado no espírito. E aí, o meu colega ficou olhando e falou assim: você caiu por quê, meu? Eu falei: sei lá, porque eu caí. O cara te derrubou? Eu falei: não sei, porque minha corda estava no chão. Eu falei: sei lá, meu, eu sabia nada. Nunca tinha pegado uma Bíblia na minha vida. Sabe que não sabe nada? Né? Hoje, depois de 30 anos, o Senhor foi nos ensinando. E vamos continuar aprendendo e aprendendo, né? Até aquele grande dia onde nós vamos estar no Senhor. Amém? E em Marcos, no capítulo 1, lá no versículo 21, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. Onde Jesus ensinava, Jesus fazia questão, na sinagoga, na igreja da época, e no sábado, onde os doutores da lei falavam que não podia. Então, para vocês que falam, tem que guardar o sábado, Jesus é o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, de todos os dias. Então nós temos que guardar todos os dias. Amém? E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem o quê? Autoridade. Né? E não como os escribas. Quem que eram os escribas da época? Sabe quem eram os escribas da época? Eram aqueles que eles escreviam a doutrina. Eles escreviam a Torá. Eles pegavam lá os manuscritos e eles escreviam. Os escribas, os fariseus, doutores da lei, eles escreviam a Torá, a lei, né, nos pergaminhos. E a palavra fala que Jesus ele ensinava com autoridade, não como os escribas, porque a letra mata. Amém? Mas o Espírito vivifica. Então Jesus ele não estava na letra. Jesus ele estava na unção e no poder ao qual ele foi enviado. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou, né, tinha um endemoniado lá dentro: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que é santo de Deus, porque os demônios tremem e temem, conhecem o Senhor. Enquanto muitos homens, né, desdenham da palavra de Deus, os demônios respeitam. Né? E aquele endemoniado gritou, aliás, o demônio que estava nele gritou, né? Vieste nos destruir? E aí Jesus, o que fez? Repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E o espírito imundo, convulsionando-o, clamando com grande voz, saiu dele. Né? E todos se maravilhavam a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Uma nova doutrina com autoridade. Olha só, uma nova doutrina com que? Autoridade. Pois ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Né? Ou seja, quando Jesus nunca entrevistou demônio. Só teve um caso que ele perguntou o nome. Aquele jovem que estava possesso: qual é o seu nome? Ele falou: Legião, porque somos muitos. Aí Jesus já foi logo, repreendeu e não ficou lá trocando ideia com o demônio. Qual o seu nome? De onde você veio? O que você está fazendo aí? Né? Muita gente faz. Aqui ele repreendeu. E logo a sua fama correu por toda a região na Galileia. Amém? Então, o que acontecia? Jesus, ele veio para inaugurar o reino espiritual, para trazer o que? A guerra espiritual. Amém? Isso que o presbítero Alex aqui falou é exatamente isso. Ele estava lá no hospital e qual que era o propósito? Se ele não tivesse lá naquele hospital, aquela pessoa hoje estava viva. Né? Se ele não tivesse naquele dia, eu tenho certeza que o Espírito Santo tomou ali na hora ali, né? Com aquela indignação, com aquela situação de morte. E ele repreendeu aquele demônio de morte. Ele saiu. E aquela pessoa pôde recuperar a vida. Amém? Então, aonde você vai, mesmo que você vá para um hospital, se você serve de Deus, lembre-se, se você vai lá, Deus tem um propósito. Amém? Repreenda a enfermidade, repreenda as doenças, porque toda doença ela é espiritual. Amém? Todo tipo de enfermidade, tudo que acontece, primeiro acontece no mundo espiritual, depois acontece na terra. Então, Jesus, ele veio para quê? Para curar os enfermos, para limpar, né, os doentes, para expelir os demônios e converter das trevas para a luz, né, os perdidos. Então, a verdadeira missão da igreja é essa aí. Nós somos chamados para isso.
entendeu? Para pregar o Evangelho. Qual que é a nossa missão? Né? A nossa missão prioritária: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa é a nossa missão. Então nós temos essa autoridade, aquela palavra de Isaías 61, que fala que o Espírito do Senhor te ungiu para pregar as boas novas, e Jesus falou assim, na sinagoga: essa escritura se cumpriu em mim, essa escritura se cumpriu em mim, em você, e você que me assiste, em você, para quê? Né? Por quê? Aí você vai falar, nossa, mas em mim? É porque Jesus habita em você. Você acha que habita o quê? Outra coisa aí. É o Espírito Santo. Ele habita em você. Então quando você abre a tua boca, sabe o que acontece? Duas coisas podem acontecer. Ou você pode mandar uma pessoa para o inferno, para o céu. Também você tem essa autoridade na tua boca. Então você tem que usar a autoridade que Jesus ele te deu. A autoridade para quê? Para que você possa, né, ganhar almas para Jesus. Uma palavra que você fala, você transforma uma vida. Uma palavra que você coloca na boca, né, que você profetiza, sabe o que acontece? As coisas mudam. O mundo espiritual está vibrando. Todo o universo está vibrando. Né? Porque o universo ele é tudo energia. Né? O poder de Deus ele é uma energia poderosa. Então o que acaba acontecendo? Né? Tudo acaba se transformando pelo poder da palavra de Deus. Lá no livro de Efésios, no capítulo... No capítulo 6, a palavra do Senhor fala assim, ó: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Né? Essa armadura não é uma armadura física. Uma vez Davi estava lá, chegou no campo de batalha e tinha um grande vale. E lá um filisteu descia naquele vale, um homem de estatura que sobressaía, que era o gigante da época, né? Ele devia ter quase 3 metros de altura. Ele descia lá, os filisteus, e ele afrontava o povo de Deus estava tudo tremendo de medo. E Saul estava lá também se tremendo, se borrando de medo. E um belo dia Davi foi lá levar o lanche dos irmãos dele. E aí ele viu, e o Espírito Santo se revoltou dentro dele. Né? Que nem aconteceu com a Alexa lá, né? No hospital. O Espírito Santo revoltou e falou: sai daqui, espírito de morte. Mesma coisa. Né? E aí Davi viu aquele cara lá gritando lá embaixo, falando um monte de blasfêmias. E aí Davi falou assim: quem é esse incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo, né? E aí o Espírito Santo se revoltou dentro de Davi. Davi ficou lá, eu vou pegar esse cara, eu vou arrebentar esse cara. Ninguém faz nada, olhou para todo mundo, tudo tremendo de medo ali. Meu Senhor, não faz nada, meu. Desce lá e mata esse cara. Não, mas é que ele é um soldado de guerra. E vocês são o quê? Mas você sabe estar para quê? E tá assim de gente aqui treme de medo, demônio, né? Vê lá uma endemoniada lá que nem Elias. Só que Jezabel gritou lá: eu vou matar você porque você matou os meus profetas. Ele correu para se esconder numa caverna, porque a doida da Jezabel lá, possuída, foi gritar. E Davi estava lá. E aí Saul olhou para ele e disse: você não pode, né? Você é pequenininho, né? E ele já é soldado de guerra desde a infância. Fala assim: ô rei, quando eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, eu agarrei um leão pela barba e eu matei. Diz a palavra. A pessoa um homem matar um leão com as mãos, Davi matou o leão com as mãos. Depois ele matou um urso. E aí o rei olhou e falou assim: peraí, esse rapaz matou um urso no leão, imagina aquele cara ali que ele vai fazer então, né? Então tá bom. Aí Saul pegou e enfiou aquela armadura dele. E ele ficou todo, parecendo um Robocop, né? Todo duro. E ele falou assim: não posso andar com isso, que é a armadura da carne, né? E essa armadura aqui, ela é espiritual, é o que? É o revestimento da palavra. É quando você se reveste da força do Espírito de Deus. Amém? Para quê? Não para lutar. Naquele tempo, as guerras elas eram combatidas fisicamente, com espada, com escudo, com lança. O Senhor mandava desbaratar exércitos físicos. Hoje o que nós desbaratamos são os exércitos espirituais. Então você tem que revestir essa armadura. Para quê? Para você também ficar firme das ciladas do diabo. E ele continua dizendo aqui, ó: pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar. Ou seja, né, as pessoas invertem. Ela acha que o inimigo dela é o chefe dela, é o marido, é a esposa, é os filhos, é o parente, é o irmão da igreja. E hoje, infelizmente, o que nós temos hoje, você sabe por quê o Brasil não vive um grande avivamento? Porque os ministérios estão divididos. O ministério A fala mal do ministério B, o B critica o C, né? O C acha que a visão dele é melhor que a do F.
E assim vai. Um quer puxar o tapete do outro, um quer querer fechar a igreja do outro. Você tem que fechar o inferno na igreja. Por isso que aí o pessoal quer ir lá fazer congresso para pedir para o Senhor avivamento. E Deus não manda, sabe por quê? Porque a igreja está dividida. A igreja não é a placa, não. A igreja do Senhor. Porque um discorda do outro, briga com o outro, e briga contra demônios. Não é contra carne e sangue. Né? E ele continua dizendo aqui, ó. A nossa luta é sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes desse mundo, no mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então a tua guerra é contra o demônio, né? É contra o demônio. Então você tem que usar a tua boca, a tua espada, sabe onde ela está? Está na tua língua, está na tua boca. Então ao invés de você abrir a tua boca e ficar reclamando, murmurando, fofocando, porque uma das piores pragas que tem nas igrejas é a fofoca. E quanta gente não se desvia, não se perde por conta de fofoca. Porque o irmão falou do outro, fez diz que me diz que, né? Inventa até mentira, né? Quer jogar calúnia, jogar um contra o outro. E lá no livro de Provérbios, se não me engano, capítulo 6, o Senhor fala que 6 coisas aborrecem ao Senhor e a 7ª ele abomina. Sabe o que é abominação? É uma coisa assim que noja a Deus. Deus ele tem nojo. Sabe o que Deus tem nojo? É o irmão que cria contenda contra o outro irmão. Por quê? Sabe por que Deus se enoja disso? Porque o irmão que o outro criou contenda, ele é a imagem e semelhança do Senhor. Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por todos. Por aquele que está brigando, por aquele que está contendendo. Então quando a gente discute e briga com o irmão, né, você está ofendendo o próprio Deus. Que a Bíblia fala assim, como que eu direi que eu amo a Deus e não vejo se eu odeio o irmão que eu vejo? Amém? Então, não tem noção. Por isso que a essência de Deus é o amor. Amém? Então quando você ama a pessoa, você está praticando a essência de Deus. Né? Hoje em dia a gente vê muita briga por causa de doutrina, porque discrimina a pessoa, porque a pessoa tem brinco, porque a pessoa tem tatuagem, porque a pessoa tem cabelo curto, preto, pintado, usa calça rasgada, ou usa saia. Então é um monte de abobrinha que a gente vê por aí. Então a nossa luta não é contra isso. Né? E ele segue dizendo aqui o apóstolo Paulo, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais, novamente ele repete, ó, para que possais resistir no dia mal. Por quê? Porque o dia mal vem para todo mundo. Né? O Alex estava no dia mal, dias maus, né? Internado. Porque quando você vai para um hospital, você não sabe se você volta. Quando a minha esposa ficou internada, eu não sabia se ela ia voltar mais. Né? Porque a gente ficava ali na frente daquele... Como é que chama aquele lugar lá? Hospital de campanha lá do Covid na época. E você ficava parado ali, eu ficava lá na frente, você via carros e carros de funerária saindo com os cadáveres das pessoas que entravam, a gente lá, morria gente todo dia. Todo dia, quando ele vivia um campo de sangue. O que morreu de gente ali não está escrito no gibi, gente. Não, vocês não têm noção. Entendeu? O que teve de famílias ali que choraram a perda dos seus entes queridos. Se você está vivo hoje aqui, você está respirando, graças a Deus que você está vivo. Que você tem mais um dia de vida na presença do Senhor. Agradeça ao Senhor. Porque quantos hoje estão na sepultura? Não tiveram essa oportunidade. Amém? Porque o dia mal chegou. Né? Para que possais resistir o dia mal, havendo feito tudo e ainda permanecer firme. O apóstolo Paulo falando. Por quê? Porque o dia mal vem, a enfermidade vem. E quando vem a enfermidade, você tem que ter essa autoridade na tua boca. Para você abrir a tua boca e falar com Jesus. Ele fala com quem fala com autoridade. E não como os religiosos, como os escribas e fariseus. Ele continua dizendo aqui, ó. Estais, pois, firme, cingindo-vos com o lombo, né, com a verdade, vestindo a couraça da justiça e calçando os pés a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus, com toda oração e súplica, né, em todo tempo, no Espírito, e para mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os irmãos, que são, a Bíblia fala, são santos, nós somos santos, os irmãos, né? E ele continua dizendo, e por mim, olha aqui o apóstolo Paulo pedindo oração, ó, e por mim, para que me seja dada a palavra
a palavra, não abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Então vocês precisam orar por mim, viu? O apóstolo Paulo pedindo oração para quê? Para que ele fosse revestido de autoridade para ele poder enfrentar demônios e potestades. Então a igreja tem um papel importante de cobrir a liderança. E muita liderança aí se perde, por quê? Porque a igreja não cobre, a igreja não intercede pela liderança. Então você tem uma missão também de interceder por nós. Para quê? Para que nós possamos, com autoridade e intrepidez, né, levar o evangelho, para orar pelos pastores da igreja, pelos presbíteros, pelos apóstolos, para quê? Para que nós tenhamos autoridade. Amém? Para que nós possamos também orar por vocês, para enviar vocês também para fazer a obra. Então, uns têm que orar pelos outros. Por quê? O que é um embaixador? Né? Já viram? Todo país tem embaixada, né? O que a embaixada faz? Ela representa o seu país. Então, a embaixada ali, vamos supor, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, você passou do portão para dentro, ali não tem lei. A lei do Brasil não rege ali dentro. Ali rege as leis dos Estados Unidos. Né? Tanto é que quando tem países em guerra, muitas pessoas elas se refugiam na embaixada. Por quê? Porque ali dentro elas estão protegidas. Porque ali, né, não vai ser a lei daquele país que está oprimindo ela que vai destruir ela, mas ela vai para a embaixada para ela ser protegida, né, e para ela ser amparada pelo país de origem dela. Então, você é um representante do céu, você é embaixador do céu. Então, você não pode dar mau testemunho. Né? Porque o que tem de crente dando mau testemunho não está escrito no gibi. Parece que o cara é embaixador do Satanás, do inferno. Né? Embaixador do Hades. Pelo amor de Deus, o cara faz tanta patifaria que envergonha o evangelho. Não é verdade? Então, nós temos que ser embaixadores do céu, não embaixadores do inferno. E está cheio de nego aí que é embaixador do inferno. Né? E desvia um monte de gente. Ao invés de ele ganhar almas para Cristo, ele faz um monte de gente para o inferno. Por conta dos seus maus testemunhos. Então nós temos que nos revestir dessa armadura. E quando o apóstolo Paulo está falando aqui da armadura, né, ele fala da couraça, do capacete, aí você imagina, aqui ele estava pegando o exemplo do soldado romano, né, ele estava pegando as partes que o soldado romano usava para a guerra. E você vê nos dias de hoje, até hoje tem isso. Você vê lá um soldado da tropa de choque, ele usa um capacete, ele usa uma armadura também, né? Um colete à prova de bala, ele usa, né? Ele usa toda aquela, ele usa o escudo também para se proteger das pedradas. Pode ver que a indumentária do soldado da tropa de choque é igualzinho do soldado lá romano, mesma coisa. Só que é lógico, o material feito nos dias de hoje, aperfeiçoado, diferenciado, mas as partes elas são as mesmas. Então essa indumentária que você vê nos soldados, você imagina ela espiritualmente em você. Para quê? Para quando o inimigo vier contra você, né, ele vai se levantar contra você, mas você vai resistir a ele, você vai tomar pedrada, vai tomar flechada, vai tomar seta do diabo, mas você vai estar protegido. Por quê? Porque você vai atacar ele, você vai derrubar ele, você vai derrubar as fortalezas do inferno. Então a nossa guerra hoje é contra as fortalezas do diabo. Para quê? Para nós libertarmos as pessoas do cativeiro de Satanás. Por isso que Jesus ele ia na sinagoga lá, para quê? Para abrir os olhos dos doutores da lei. Só que a maioria deles, eles ficavam irados com a pregação de Jesus. Eles ficavam ali impressionados, vendo assim, como é esse, quem é esse que traz essa nova doutrina, que ele fala com autoridade, mas não como os escribas. Então, a tua palavra tem que ser da tua boca com autoridade. E não como o religioso, que fala mal de um, fala mal do outro. Não, você tem que chegar, abrir a tua boca. E onde você chegar, o inferno tem que correr. Onde você chegar, o demônio tem que falar assim, vieste aqui para nos destruir, né? E fala o teu nome, porque o diabo te conhece, sabia? O diabo conhece você. O diabo sabe quem é você. Tanto é que os filhos de Sevas lá, eles foram expulsar um demônio da alma de... Eles viram os discípulos, né? E aí eles foram lá expulsar um endemoniado, né? E eles falam assim, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio olhou para a cara dele assim, ó, Paulo eu conheço, Jesus também, mas que vocês? Aí o demônio deu um pau neles, deu uma surra neles, arrancou a roupa deles, eles saíram pelados, nus, entendeu? E envergonhados. O que significa arrancar a roupa deles? Que eles não tinham armadura, eles eram desarmados espiritualmente, eles tinham balela, eles tinham discurso
religioso na boca deles, mas eles não tinham autoridade. Amém? Então, para que você não entre nu numa guerra, nu que eu falo não é de roupa física, eu falo roupa espiritual, para que você não entre pelado numa guerra, para você tomar um cacete do diabo, você tem que estar revestido da armadura de Deus, como Jesus fazia. Amém? Você não precisa ser um pastor para você estar revestido da armadura de Deus, você precisa, né, ter comunhão com o Espírito Santo, você precisa ter comunhão com a palavra, né? Você tem que começar a aprender, ó, a palavra aqui, ó. Amém? Para de ficar seguindo teólogo, né? Eu não tenho nada contra, mas a teologia ela tem um limite. Amém? Para de ficar vendo posts de teólogo. Eu vejo um monte de posts de teólogos aí que fala cada abobrinha, cada asneira, que não tem nada a ver com a palavra. Então vale a Bíblia, né? Você quer estudar com um teólogo? O maior teólogo de todos foi o apóstolo Paulo, que ele escreveu metade do Novo Testamento. E ele falava assim: sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Se ele imitava Cristo, então você imita Paulo, porque ele estava imitando a pessoa certa. Amém? E ele, nas cartas dele, tem aqui no livro de Efésios, ele tem toda a receita, né, para uma igreja funcionar, né, a hierarquia, como que funciona, como que deve ser. Então estude as cartas de Paulo, que é o maior teólogo que o Espírito Santo levantou, né? Então, que não tinha religiosidade, que limpa dessas situações todas. Então, porque a palavra fala que a água da palavra, ela nos purifica e ela nos limpa de toda religiosidade. Então, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, para nós renovarmos o nosso entendimento. Porque o nosso maior campo de batalha, sabe o que é? É justamente na nossa mente, onde o diabo muitas vezes vence a nossa mente. Aqui, ó. Revestimos, pois, irmãos, né, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso quê? Culto quê? Emocional? É culto emocional? Está escrito aqui na Bíblia? Que é culto quê? Racional. Por quê? Porque você lê a palavra com a razão, você entende, e quando ela desce para o coração, ela se transforma em fé, onde dá o start do poder de Deus. É assim que funciona. E não vos conformeis com este mundo, né? No original está escrito sistema, é o sistema desse mundo, mas revestimos do quê? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele não fala para você mudar, sabe por quê? Porque mudar é assim, entendeu? Só que é mudar. Eu tirei daqui e passei para cá, continua a mesma coisa. Se eu mudar para cá, continua a mesma coisa, o produto não muda. Ele fala para transformar. Sabe o que é uma transformação? Se eu pegar esse objeto aqui e tacar fogo nele, ele vai se transformar em outra propriedade. Não vai ter mais esse formato. Ele não vai nunca mais voltar para esse formato, né, desse controle, nunca mais, porque ele vai ser transformado numa outra matéria. Então, quando você é transformado, você não volta mais para o estado anterior. Amém? Então, ele fala: transformar-vos pela renovação da onde? Do seu coração? Não, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que você experimente, porque muita gente não experimenta, a pessoa vive só no campo da emoção, né? Ele é um emocionado na igreja. Ele tem que sentir um arrepio, ele tem que sentir, eu senti, e nunca acontece nada, porque ele não transforma a mente dele. Ele só fica no sentiu, né? Aí quando ele volta para casa dele, a mente dele não transformou. Ele continua com os mesmos velhos hábitos, o mesmo velho vocabulário, discutindo, falando mal, usando a arma dele para destruir outras pessoas. Então, quando você renova a tua mente, como que você oxigena e renova a tua mente? Pela palavra, né? Isso aqui, eu já cansei de pregar isso milhões de vezes, só que muita gente não toma posse. A pessoa deixa a Bíblia lá empoeirada, jogada na gaveta, né? Não pega, não lê a palavra, mas ele fica só ouvindo lá os teólogos da vida falando um monte de coisas que não tem fundamento bíblico. Então, para você experimentar o que é bom, agradável e perfeito de Deus, você tem que ter comunhão com a palavra, porque Jesus, ele é o verbo, a palavra é o verbo encarnado, né, que está entre nós. Então a palavra tem poder. A Bíblia fala que a Escritura ela é Espírito e verdade. E a Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, não tem essa de, é o Velho Testamento, é o Novo Testamento, isso eu não faço porque é do Velho, isso eu não faço porque é do Novo.
e fica aquela baboseira toda. E tem cara que como que é? O cara faz vídeo nas redes sociais, aquelas de vídeos rápidos, para desconstruir a Bíblia, para pregar contra a igreja, para pregar contra dízimo, para pregar contra oferta, para pregar contra isso, contra aquilo, um monte de abobrinha, né? Um monte de besteira, entendeu? E o pior é que um monte de gente que não busca conhecimento na Bíblia, vai lá e curte, fala legal, ok, legal, não sei o que lá, jóia, não sei o que, né? É os piolhos que vai pela cabeça dos outros. Então não seja o crente piolho que vai pela cabeça dos outros. Você tem que ser o crente sábio, que você renova a tua mente pela transformação pela palavra. A palavra vai transformar a tua mente e você vai ser uma pessoa espiritual. Você vai bater o olho, você vai ver que o cara tem demônio. Eu vou expulsar o demônio e pregar o evangelho para ele, vai ser salvo, curado e liberto. Amém? Você vai chegar no ambiente, você vai sentir a opressão do ambiente, você já vai orar e o ambiente vai se transformar. É assim que você tem que fazer. Você tem que ser um transformador de ambientes. Amém? Então, se renova pela palavra de Deus, porque Jesus Cristo, aonde ele ia, ele falava dessa doutrina da palavra, a palavra com autoridade. Então, até quando ele chegou lá para a mulher samaritana, ele falou assim, né? Quando você beber desta água, nunca mais você terá sede. Ela pensava que era água física, né? Que era essa água comum, que era água física. Como você vai tirar a água do poço de Jacó, né? Que os nossos pais cavaram? Ele falou assim: eu sou o que fala contigo, eu sou a água viva. Se você beber de mim, nunca mais terá sede. Então beba das águas de Jesus. Amém? Então, vamos passar para a ceia, para a gente poder encerrar. Amém? E a palavra do Senhor diz: